E olha só quem está aqui na garagem, aliás, que bela garagem dos nossos amigos da O Acervo, no bairro de Higienópolis, aqui em São Paulo. É um carro que eu confesso, eu sempre tive um fraquinho no coração por ele, o Citroën DS5, ou melhor dizendo, o DS5, porque esse carro aqui, que teve seus anos de glória no Brasil aqui, foi o topo de linha da Citroën, ali de 2011 até por volta de 2015 no nosso mercado, ele foi um case de sucesso tão grande que ele sustentou aí a criação da marca DS, né? O carro que nasceu aqui no mercado brasileiro como Citroën DS5, ele virou o DS5 lá fora, apesar de ter continuado aqui, já que a marca DS chegou aqui um pouco depois, continuou um tempinho mais como Citroën DS5 e tem exatamente dois aqui na O Acervo. A gente vai falar um pouco mais desse carro aqui único e do seu proprietário mais adiante, mas antes a gente vai falar dessa unidade aqui porque ela é exclusivíssima, ela é a famosa Farburg Edition de 2015. Esse carro pertenceu ao então presidente da Citroën no Brasil. Olha só, por exemplo, essa padronização do logo DS no teto, tudo isso original de fábrica, a cor também exclusiva, tem um nome todo bonitão que eu vou botar aí na tela. E o DS5 é aquela excentricidade francesa em estado puro, né? Na época, eu estava dando uma estudada no que as revistas falaram na época aqui no Brasil, se chamou esse carro de crossover, né? Era uma palavra muito nova. O que é um crossover? O carro que não é nem uma wagon, nem um hatch, nem um sedã. Na verdade, ele tem as proporções clássicas de uma station wagon, menos aqui na frente, né? Com o para-brisa mais lançado, tem um certo quê de minivan. E aí, por dentro, é o mais puro suco da lasanha, ou melhor, do croissant francês, com um tema todo aeronáutico e um acabamento muito diferenciado, né? Olha só que legal aqui o botão Start-Stop e o relógio. Uma animação. Aqui sim você vê Farburg Edition, Limited Edition. Aqui sim você vê que é um carro um pouco mais datado, né? Um carro de 2015, quando você mexe no multimídia. Deixa eu acender as luzes aqui para a gente ficar um pouco mais ambientado. Mas o interior bastante diferenciado, né? Vou mexer aqui nos meus assentos com regulagem elétrica. Volante de base chata. Você vê que o próprio badge do volante é um badge DS, né? E não Citroën. Olha só que legal a padronização do teto. Você vê de dentro aqui também, né? E é um carro com nenhum, nem dois, e sim 3 tetos solares, todos eles operados de forma independente. Então quem está atrás pode abrir o teto, enquanto quem está na frente aqui deixa o teto fechado. Cada um faz o seu rolê. Os acionamentos são todos elétricos aqui, ó, como vocês bem podem ver. E é um tema bem aeronáutico, né? A forma aqui dos botões nesse console alto aqui. Olha só que interessante, tem um porta-óculos aqui, ó, nas laterais, cada um com seu próprio porta-óculos. Essa visão, vou até dar uma posicionada bem para trás aqui no assento, ó. Até reclinar um pouco para mostrar para vocês. Fica uma visão muito aeronáutica, né? Para quem está sentado aí atrás, vendo os dois tetos com o console. Enfim, um carro que marca um auge, assim, de sofisticação, de ousadia, né, da Citroën. Tanto é que acabou gerando uma nova marca, né? A Citroën hoje tem uma missão um pouquinho mais humilde, talvez seja a palavra, um pouquinho menos ambiciosa, justamente porque esse papel de ser o francês de luxo, um pouco excêntrico até, pulou para essa nova marca DS. Mas, como eu vinha dizendo, o DS5 é, no fim das contas, uma excelente station wagon, né? Com bastante espaço aqui no banco de trás. Agora sim eu vou sentar como se eu fosse um passageiro aqui para vocês verem a visão, que legal demais, do cockpit. Vocês veem que eu tenho um espaço bacana aqui para a cabeça, para as pernas, né? Eu dei uma reclinada para trás aqui, mas mesmo assim as minhas pernas ainda seguem vivas. Olha só o detalhe, o capricho da luz de cortesia da traseira. Enfim, é o que os franceses chamariam de tour de force, né? Um carro que realmente estica o pacote em várias direções e
eu confesso que eu vim aqui no acervo um pouco mal intencionado, porque quando eu vi esse carro anunciado, falei, nossa, esse carro é diferente. Até o badzinho R aqui, ó, foi feito customizado para o dono. E no fim das contas, com a mecânica THP e esse visual Station Wagon, é um carro bastante prático, né? Olha só, porta-malas aqui com certamente bem mais de 400 litros, vou colocar o número certinho aí na tela. E debaixo do capô, aquele velho conhecido, no bom sentido, né? A gente sabe que é um motor que entrega não só uma performance bacanuda, mas também não se torna algo tão exótico assim, né? Olha só que legal, as pedaleiras aqui, ó, DS5, customizadas, personalizadas aqui, também dá para ver o logo. Mas é um carro que, em termos de convivência mecânica, não vai ser nada extremamente fora do comum, né? Porque aqui está o nosso conhecidíssimo THP, que tinha uma turbina maior nessa versão para ser mais torcuda, né? Ainda é um THP apenas a gasolina, de 165 cavalos, mas essa versão aqui tinha mais torque. E aqui na dianteira, pré-facelift, né? Pré-chegada da DS, ainda uma frente de Citroën. Depois, vou botar na tela aí a imagem do facelift, como é que os designers franceses, entre aspas, se livraram do logo da Citroën. Nossa, extremamente leve o capô aqui. Não sei se isso aqui é... Acho que é de alumínio esse capô, é metal, mas muito, muito, muito leve. Mas eu digo que eu vim mal intencionado para dar uma namorada com esse carro e no fim cheguei tarde. Já foi vendido. Olha só que outra coisa muito interessante aqui. A janela traseira é igual ao meu saudoso Tigra, né? Deixa eu mostrar por dentro para vocês terem melhor a ideia. É uma peça só, né? O janelão aqui traseiro é uma peça de vidro só, ela está interseccionada aqui por essa barra, mas não são duas janelas, é uma única peça de vidro. Então, tal qual o meu saudoso Tigre, se você trincar aqui, talvez você tenha uma perda total. E como você tem toda essa estrutura de vidro aqui, essa janela, ela não é de vidro, ela é de acrílico. Olha só a diferença de sonoridade, né? Vira uma coluna C aqui que praticamente, num carro escuro você nem tem até a sensação de que seja lata, né? Nesse branco aqui a gente consegue ver bem a diferença aí, ó. Acrílico, vidro, uma única peça, curva, legal demais. Esse DS5 aqui não é tão especial quanto esse aqui, no sentido de ser um Fallbug Edition e tudo mais, mas é de um proprietário muito apaixonado, muito fã desse tipo de carro, e que fez, lá nos nossos amigos da Tapeçaria Alemão, um trabalho de customização aqui, que olha, azar, eu gostei, esse couro, uma espécie de, difícil até definir essa cor, um cereja, né? Não é nem rosa, nem marrom, nem cor de vinho, nem vermelho, mas ficou sim de muito bom gosto. E eu vou dar um rolê com o Guilherme, o dono desse carro, que é um fã, como vocês estão vendo, ávido de DS5. Ele vai contar um pouquinho mais a história desse carro no Brasil e do xodó dele. Salve, Gui! Muito obrigado aqui por liberar a chave da nave. Cara, que carro diferente, né? A postura que você tem aqui, realmente você tem aquela sensação de estar dirigindo uma nave espacial. Sim, cara. Recentemente eu estive numa concessionária PSA, dando uma olhada no 3008 e tal. A gente estava conversando que valor esse carro teria hoje. E é engraçado tentar calcular isso, porque eu acredito que a gente teria um carro de mais de 300 mil reais, assim. Sem dúvida. Ele ficou meio perdido no mercado, assim, mas pra mim é um achado quando vê um, cara. Não, o seu carro tem 27 mil quilômetros. E é muito louco. Que ano ele é? Ele é 2011, 12, a primeira leva de DS5s no Brasil. Inclusive o chassi dele é 00066, né? Nessa Sim. primeira leva vieram 1.200 carros. E, na minha opinião, é o design mais interessante. Pode ver a esquerda. Que depois de 2014 ele passa a ter o facelift. Né? Sim. Ele deixa de ser o Citroën DS5 para passar a ser montadora da S Modelo 5. Que tem um head-up display aqui super completo também. O lance que mais me impressiona, fora a questão do tamanho do multimídia, a gente não tem aqui uma tela de super alta definição, mas poderia ser um carro 2022, né? Podia tranquilamente ser um carro 2022. Inclusive, se você entra hoje num 3008, que é feito na mesma plataforma desse carro, né? Então você tem uma evolução da plataforma que abrigava o C5 para virar esse carro aqui.
E depois disso, essa plataforma é a mesma plataforma hoje pro DS7 lá fora, pro 3008, 2008. Cara, você tem turbina a zero RP. Eu ia dizer, ele é... E ele entrega ronco também, Sim, né? Sim, cara, eu acho bem interessante, né? Esse é um carro que eu uso mais pra uma reunião, andar na cidade e tal. Pra viagens eu acho ele um carro um pouco desconfortável de suspensão, porque ele não foi nacionalizado, tá vendo? Ele é bem firmão. Você passa na frente da moeda, você sabe o valor dela. Então eu prefiro um carro mais velhinho, assim, com uma filosofia diferente da Citroën de suspensão. Mas, cara, é gostoso de você ter assim, essa entrega de torque embaixo, assim, cara. Sim, eu confesso que eu andei muito no C4 Lounge brasileiro, né? Excelente carro. E eu esperava algo parecido, porque o C4 Lounge também tem um volante grande, só que ele é bem macio. Esse aqui não, ele tem uma pegada mais esportiva, né? O Lounge, ele já é um carro nacionalizado, né? Você não entra no mesmo carro aqui e lá fora. Pois é. Eu ia te dizer, porque eu gosto desse carro, um carro mais civil, eu gosto de escapamento fechado e admissão aberta. Sim. Porque não fica um carro deselegante, cara, ao mesmo tempo é divertido, né? Eu vou ligar o modo S do câmbio. Eu já liguei. Senão ele não faz esses espirros assim. A gente tá sempre means business. Turbo! E como é que começou a sua história aí com... Você tem uma história com franceses, na verdade, né? Cara, como é que acontece? O meu bisavô, ele mexia com madeira e fazia carroças. Uhum. O meu avô, filho dele, entrou na Chevrolet e o primeiro trabalho dele foi colar vidros de Opala. Que louco. O meu pai, o primeiro emprego dele foi entrar na Chevrolet e ele entrou já na época do Cadete. Não, Cadete, talvez Monza, vai? E meu pai entrou na Chevrolet em 88. E aí, pra quem conhece, cara, dentro do Chevrolet você ganha umas revistas, chamava Panorama, e vinham com pôsteres e tudo mais. Essa época Opel é muito... É o auge da Chevrolet no Brasil, né? Muito legal, exato, cara. Tem gente que não entende, achava que a gente tava andando de carro americano, na verdade não, a gente tava andando de carro alemão. E era muito legal, então meu pai trazia os posters e colocava na parede, assim. E aí em 92 a gente tem Cadete vindo e muito pôster, né? Sim, sim. E, cara, eu com 9 meses, meu pai apontava, assim, pros posters, né, cara? E falei, carro. Nem papai nem mamãe, eu falei, carro, cara. E, cara, quando surgiu a oportunidade de comprar um carro, na época eu me apegava muito em conforto, assim, cara. E ter um carro automático pra andar na cidade, etc. E me apareceu um Citroën C4. E na hora eu lembrei do comercial de lançamento do Citroën, que tem o C4... O Titi é 4 portas. 4 portas. O meu é 2009, 2010. É muito legal. Não, e adiciona essa experiência meio nave, sim, né? Você não escuta a turbina só espirrando, você escuta ela enchendo de fato. Sim. Você dá uma abridinha de vidro, cara, porque ele é muito acústico. Olha lá minhas teclas aeronáuticas aqui. Olha os dois. Interessante esse barulho de admissão. Cara, é um carro muito lúdico, né? Pois é, cara, ele remete a muita coisa. Indo um pouco mais atrás, né, cara, da onde foi que surgiram esses DS que os brasileiros começaram a ver chegando no Brasil e realmente parecia um carro europeu, assim, né, cara? A gente já tinha Peugeot e Citroën bem consolidado com o que eles vendiam aqui, C3. Essas coisas, por exemplo, aqui, ó, o ar direcional é uma coisa que eu lembro dos Volvo da época, era o Wow. Os comandos todos aqui centralizados também para você mexer no multimídia. Vai ver em muitas BMWs da época o mesmo componente. Isso aqui você deve conhecer. A digital na época era algo Vem também. lá atrás dessa Space Fox. Assim. Nossa, aqui vai sofrer nosso splitter. Não, aqui não pega não. Não pega? Não. E esses são carros, cara, que eles remetem ao DS original, né, da década de 70. Sim. Que é um carro incrível. Bom, se você que tá vendo não sabe o que é um DS original... Bom, a gente pode dizer que é o maior carro francês de todos os tempos, né? Com certeza. E muitos, nessas eleições de carro do século e tal, ele sempre é considerado um dos maiores carros de todos os tempos. Sim, né? Deu 100 mil unidades no salão de lançamento, é um negócio absurdo. Cara, você trocava rodas sem macaco. Então uma das suspensões levantava a patinha e você podia ter acesso à roda. Ele tinha faróis direcionais ligados na caixa de direção, então desligado o farol também mexia. E é muito legal porque você tem muitas coisas nesses carros que remetem principalmente no DS5. Tinha mais espaço para desenhar. O farol tem o mesmo desenho, você mexe, ele tem os faróis direcionais, isso é muito legal. O velocímetro ele é analógico, né? Mas todo o restante é digital. É digital, eu gosto muito dessa configuração, cara.
Eu vim na Cayenne Turbo GT, exatamente a mesma coisa, né? Você tem o conta-giro, só que analógico no meio e as duas telas digitais do lado. Exatamente, cara. É bem interessante. Num carro de R$1,5 milhão de 2022, né? Muito louco. Pois é, cara. Pois é. Tem muito carro muito caro hoje em dia que você se decepciona se você tem um DS5 e entra, assim. Sim. De fato, ele entrega o que um carro zero entrega, assim. Mas ele é confortável. Aqui o asfalto brasileiro não tem como competir, né? Não tem. Ele é firminho. Onde que eu acho que acaba esse conforto dele? O custo de suspensão é realmente pequeno. Por isso ele é firme, tá? Sim. Porque para dar fim de curso não é difícil. Um buraco você passa desavisado. Aí dá aquela dor no coração, né? Exato. Realmente dói, cara. A visão aqui no retrovisor para trás é muito parecida com a do C4 VTR, né? Com a tela... Você vê um aerofólio no meio Exato. do teu retrovisor. Ver um aero pelo retrovisor não é a proposta desse carro, mas é uma coisa muito legal, cara. Pô, que demais, Gui. Parabéns pelo seu xodó. E te digo mais, esse interior cereja aqui que você customizou, esquerda aqui? Isso, a gente chama de Marsala. Marsala, essa cor? Ela saiu no DS9 de lançamento. Você tirou a cor do catálogo DS mesmo. Exato. E aí a gente resolveu fazer aqui. Muito bem executado pela tapeçaria do alemão. É engraçado você levar esse carro em encontro. Eu moro do lado do Pacaembu, então... Sim. Tem encontro a hora que eu quiser, do que eu quiser. Tem encontro de captiva. Tem louco pra tudo nesse mundo. Quando você vai nos encontros de francês, assim, todo mundo acha que é original, assim, cara. Você vê que ele não tem barulho de couro. Sim. Não é um carro que tem barulho de couro, de plástico, essa plástica. Bom, galera, então deixa aí nos comentários primeiro os parabéns pro xodó do Gui, né? Deixa aí o que você acha do DS5. Será que não faz falta uma DS mais forte no Brasil? Para quem é fã desse luxo francês, esse luxo meio exótico, né? Francês faz falta assim no nosso mercado. Se inscreva no canal, como sempre, valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço e segue o Gui aí também no Insta. Tamo junto.